pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu não vou pegar Einstein pra vir aqui para estamos em mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixa o seu like, porque eu não vou usar meu filho para ganhar inscritos. Mentira, usaria sim, porém ele está dormindo. Vamos lá, esse vídeo é especial porque é de sugestão exclusivamente de vocês. Eu recebi esse e-mail e coloquei lá no Instagram como enquete para ver se vocês queriam o vídeo, que é do Vinícius Barbosa. Tá aqui o e-mail, onde ele fala: bom dia, Lorena, peguei seu e-mail na descrição de um dos seus vídeos para fazer um apelo. Gente, o e-mail tá aqui na descrição por isso. Ah, não sei se eu falei, mas se inscreve no canal, por favor, é muito rápido. Você só precisa de um e-mail. De um e-mail somente. Então, ele fala: grava um vídeo falando sobre como era a sua experiência quando você estava aprendendo matemática. Como era se você conseguia, por exemplo, resolver problemas de equações, montando as equações certinhas, ou resolvia de outra maneira. Isso serve para outras áreas da matemática. Quanto tempo demorou para finalmente você aprender a ter uma base e conseguir resolver exercícios de matemática básica? Espero que essa mensagem até mais, e saiba que eu admiro muito. Muito obrigada, Vinícius Barbosa. Barbosa com Z, o meu Barbosa é com S, então não somos familiares. Vamos lá. Eu vou soltar uma bomba nesse vídeo que eu nunca contei na internet. Poucas pessoas sabem, pouquíssimas mesmo. Mas, se prepara pra bomba, eu sou uma pessoa descálcula. Eu sou diagnosticada não só com TDAH, mas também com descalculia. Geralmente, quem tem TDAH, ele tá muito associado à dislexia ou à descalculia também. Geralmente vem o combo assim, ó. Então, o meu combo veio com a descalculia. Que porra! É descalculia. Descalculia é uma dificuldade na interpretação dos números. Não das contas. Dos números, quer dizer, das contas também. Por exemplo, quando eu ia fazer conta de soma, muitas vezes eu me confundia e acabava fazendo outro tipo de conta. Eu fazia um cálculo que na minha cabeça estava certo. Eu confundia muito os números. Então, minha dificuldade com matemática é real. Por isso que eu digo, eu zerava as provas de matemática. Eu zerava, tipo, de 0 questões. De acertar 0 questões. Ou seja, 0. Lorena, como é que você aprendeu matemática? Gente, é clichê eu falar isso, porque toda vez eu falo sobre isso, mas vamos lá. Fiz um roteirinho do vídeo para ficar bem bonitinho, então senta aí. Se não se inscreveu no canal, já se inscreve, por favor. Vamos lá. Como é que eu fiz? Primeiramente, tem a aceitação da dificuldade. Porque logo quando você se depara com a dificuldade de uma matéria, que a maioria dos casos é a matemática, a pessoa acha que, não, tudo bem, é só nesse assunto, ou eu vou conseguir, eu vou pular esse assunto e eu vou conseguir, ou então, é de momento. Sei lá, você não aceita completamente que a sua dificuldade está na matemática toda. Você acha que é naquele... não, eu entendo juros simples, minha dificuldade é nos juros compostos. Não sei se vocês estão entendendo. Eu aceitei que eu era uma pessoa descálcula, que eu tinha realmente dificuldade na matemática de lá, do início. O que é que eu fazia? Eu tentava aprender os assuntos que mais caem no Enem. Tipo, juros simples, juros compostos, PA, PG. Tentava aprender. Ou então eu decorava as fórmulas achando que com a fórmula decorada eu ia saber o que era cada coisa, ia botar lá na fórmula e pronto, acabou, foi. Então essa é a aceitação. Você tem que aceitar que sua dificuldade é em tudo. É em tudo mesmo. Porque se você tem uma dificuldade ao ponto de você estar assistindo esse vídeo aqui, até esse momento, é porque sua dificuldade, o negócio, o bicho tá pegando. Lorena, como é que eu sei que eu sou descálcula? Você, por acaso,
vê o 8 e momentaneamente você acha que vê o 6, você confunde os números, você tem que olhar atentamente pro número ali para ter certeza que é aquele número. Se você passa por isso, procura uma psicopedagoga, que é a psicopedagoga com a neuro que faz todo esse diagnóstico, mas principalmente a psicopedagoga. E aí o que acontece? Depois dessa aceitação, eu decidi que eu tinha que começar do ultra básico. Não é do básico, não. É do ultra, do básico, do básico, do básico mesmo. E foi aí, nesse momento, que eu falei, não, eu não vou mentir, que eu comecei a estudar na plataforma do Ferreto por vergonha de procurar um estudo presencial, até porque eu já tinha feito um tempo de cursinho, eu já contei isso a vocês, já tinha feito um tempo de cursinho presencial, e tipo assim, tinha um professor, quem fez acesso aí conhece, é Feitosa, ele tinha o cantinho da humilhação, que era quando fazia contas de multiplicação, que ele ensinava o que era conta de multiplicação. Só esse nome, cantinho da humilhação, já te faz sentir mal por você não saber fazer uma multiplicação, não saber fazer uma divisão. E aí aquilo me gerou um ódio pela matemática, uma angústia, e aí eu falei, vou procurar uma plataforma online. Tentei estudar por NERC aqui, só que eu tive muita dificuldade porque não tinha questões fáceis, tipo de fácil acesso. Ouvi falar muito bem de Ferreto, aí uma colega minha falou assim, Lorena, eu te presto minha conta pra você ir lá ver como é. E aí eu me apaixonei na primeira aula, eu me apaixonei e falei, eu vou assinar. E foi a melhor decisão da minha vida. E aí eu coloquei pra começar de matemática básica. Que é básica. Aí o que acontece? Além de colocar em Ferreto para começar com a matemática básica, tô pegando aqui para mostrar a vocês. Eu também comecei a estudar tabuada de soma, de multiplicação, de divisão e fazer sabatina. Sabatina comigo, eu mesma fazendo sabatina e pedi para que meu namorado e que outras pessoas fizessem a sabatina. No que é sabatina? Perguntar. 2 vezes 3, 2 não sei o que, 2 mais não sei o que, 2 mais não sei quanto. E aí perguntando e você vai respondendo. E aí eu fazia isso pelo menos 3 vezes na semana. E agora, antes de tudo, antes de eu falar aqui outra coisa, se liga nesse meus stories de 23 de maio. Gente, quando eu digo que persistência é tudo, sobre eu estar acertando questões de um assunto que até agora há pouco eu tava louca, e apenas 37% das pessoas que fizeram ela acertou. E não. E foi a melhor decisão da minha vida. Você vai dar uma surtada, com certeza você vai dar. Mas assim, enquanto você não enfrentar, você não vai superar nunca essa dificuldade na sua vida. E minha dificuldade em matemática é uma coisa absurda, vocês não têm noção. Eu tinha dificuldade em dividir. Então, tá superando isso, tá sendo uma vitória pra mim. Então, antes que vocês venham me perguntar no direct qual o seu método de estudo para matemática e não sei o que, quem me salvou foi Ferreto. Eu peguei matemática básica do começo no site dele e, tipo, tá salvando minha vida. Vocês viram aí? Então, eu prometi a mim mesma que ia estudar matemática básica do comecinho, mas só que as pessoas falam assim, Lorena, o que é matemática básica? Porque você acha que matemática básica é só soma, multiplicação e divisão? Achou errado, otário. Matemática básica vem operações básicas, aí que as pessoas confundem. Elas acham que matemática básica é operações básicas, só que não é. Matemática básica é operações básicas, potenciação, radiciação, MMC, MDC, frações, decimais, notação científica, fatoração,
equação do primeiro grau, equação do segundo grau, critérios de divisibilidade, números primos, razão e proporção, regra de 3, simples e composta, porcentagem, juro simples, juro composto. Isso dentro da plataforma de Ferreto tá. Alguns assuntos tá até mais destrinchado. Ou seja, aqui no meu checklist, que é o checklist que eu vendo, vou deixar o link aqui na descrição de todas as matérias. Ai, peraí que tá refletindo. Aqui no meu checklist tá só regra de 3. Mas tem lá na plataforma regra de 3 simples e regra de 3 composta. Lorena, tudo isso é matemática básica? Sim, gente, tudo isso é matemática básica. Aí aqui ele pergunta quando que eu aprendi a resolver os exercícios de matemática básica. Eu fui terminar matemática básica, eu falei muito matemática básica nesse vídeo, mas é a vida. Fui terminar ela no final de junho, eu acho. Demora muito para você terminar a matemática básica toda. E as pessoas acham que, vou estudar juros compostos. Você está estudando matemática básica. Por isso que estamos aí há 17 semanas do Enem. Se você tem que escolher uma coisa para estudar, Lorena, eu só tenho 1 hora por dia para estudar. Quer dizer, só tenho 30 minutos por dia para estudar. Estude apenas matemática básica. Assine a plataforma de Ferreto. Se você assinar a plataforma de Ferreto, tá tendo a turma de 18 semanas. Você pode assinar o plano de 5 meses, que é o plano prata. Você assina ele e você vai lá na turma, o intensivo de 18 semanas. Você, além de estudar matemática básica, você vai estudar os outros assuntos também. Mas aí, o que acontece? Por me preocupar apenas com o básico, sem a agonia de passar para os assuntos avançados, eu fui aprendendo matemática. Quando eu me toquei, eu estava apaixonada por matemática, porque o método de Ferreto, ele ensina fazendo exercícios e ele ensina o passo a passo. Eu já ouvi gente falar assim, Ferreto fala muito devagar. Além de ter o acelerômetro lá, eu acho isso muito importante aí falar devagar, porque o mal dos professores de matemática é achar que todo mundo sabe matemática e aí fala correndo. Não, ele ensina o passo a passo, ele fala porque ele tá descendo aquela vírgula, porque ele tá subindo aquele número, ele explica tudo. Vamos lá. E aí eu falei tudo que envolve matemática básica e aí pergunta como que eu fazia com a questão dos exercícios. Vou falar aqui o meu método de exercício que, gente, sinceramente, é uma coisa que eu me orgulho muito e que eu faço até hoje e que de verdade é incrível. É o seguinte. Eu pego, na plataforma de Ferreto tem a aula, depois tem os exercícios básicos da aula. A maioria das aulas tem um exercício básico. Eu pegava aquela lista e resolvia toda. Muitas vezes eu errava de primeira a lista toda. Só que o que acontece? Eu não ia logo para a resolução do vídeo. Eu vinha tentando resolver ela de novo. Tentando analisar, porque com o TDAH a gente se distrai muito fácil e com a descalculia eu confundo muitos números. Então eu sabia que aquele meu primeiro erro, eu fazia a lista toda, ia pro gabarito, via que eu errei a resposta final, eu voltava e tentava resolver uma por ano de novo. Geralmente nessa minha volta eu acertava aí 80%. Então isso sim é considerado acerto, por quê? Porque você voltou, você encontrou onde estava o erro. Agora, se você acertar no chute, isso não é acerto. Quando eu voltava e eu continuava errando de acordo lá com o gabarito, aí sim eu ia para a resolução. A resolução eu sempre assistia se eu errasse ou se eu acertasse. Só que a questão é que eu só ia assistir o vídeo de resolução depois de 3 tentativas de acertar a questão. Se eu não acertasse aquela questão de acordo com o gabarito nessas 3 tentativas, aí sim eu ia pro vídeo de resolução, porque para quem não sabe, na plataforma de Ferreto, todas as questões têm resolução. Já vou deixar aqui meus cupons de desconto,
tanto pro plano diamante como pro plano prata. E aí o que acontece? Tudo bem, Lorena, aí você ia pra resolução e depois eu pegava e escrevia cada questão. Tipo assim, eu assistia o vídeo de resolução todo das questões que eu errei. Depois eu voltava lá na lista, tentando resolver. Depois de assistir o vídeo da resolução, tentando resolver. E aí eu fazia toda aquela resolução no meu caderno. Botava lá o título, por exemplo, regra de 3. E botava lá as questões que eu errei com a resolução. Porque quando eu estivesse fazendo o simulado lá, que eu errasse regra de 3, eu ia lá naquelas questões e eu via como era a resolução. Porque matemática você aprende assim, pela resolução. E quando eu acertava, porque eu assistia o vídeo de resolução também? Porque às vezes Ferreto vai por um método de acerto diferente do seu. Então, às vezes o método de acerto dele é mais fácil. É a forma como ele resolveu a questão. Só que às vezes o seu pode ser mais fácil, entendeu? Porém, você viu outro método que pode acontecer na hora do Enem, aquele seu método não funcionar. Então, é muito importante você ter uma plataforma que tenha todas as questões com resolução em vídeo. Resolução em vídeo não é perca de tempo, é ganho de tempo. Resumindo, foi assim que eu aprendi matemática, começando do básico. E o que acontece? Tem outro detalhe. Sempre que eu via a resolução do vídeo e ainda assim eu não entendia como aquela questão foi feita, eu ia para a monitoria. Na plataforma de Ferreto só tem direito à monitoria quem assina o plano diamante. Se você quiser usar meu cupom de desconto, médico com TDAH. E aí eu ia pra monitoria, mandava aquela questão pra monitoria e dizia onde é que tava a minha dúvida, que eu não tava entendendo por que que tava chegando aquela resolução. Aí beleza, eles me respondiam e ainda assim, aí sim eu entendia. Essa era a minha forma de estudar matemática com muitas questões. Tinha lista, gente, que eu errava tudo. De primeira eu errava tudo. Mas o que tá... Aí que tá a coisa, você tem que voltar tentando resolver, porque às vezes é um pequeno detalhe que você não fez ali uma sominha, uma conversão de unidade. Por exemplo, você esqueceu de passar de centímetros para metro. Isso não é um erro, isso é um desatento. E é por isso que a hora de você errar é agora. Então você tem que errar e voltar. Você não pode errar e seguir sua vida. Vou chorar, acabou minha vida. Não, você tem que errar e voltar. Porque esse momento vai te fazer com que no Enem você lembre. Agora eu não vou deixar de converter, porque eu lembro quando eu fiz uma questão X, eu deixei de converter e eu errei. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. A plataforma que eu usei foi única e exclusivamente Ferreto. Você pode ver lá pelos meus stories de retrospectiva e esse que eu postei aqui agora. E os cupons de desconto estão aqui embaixo. Deixe seu comentário aí se você tem mais alguma dúvida. E me manda um e-mail se você tem uma sugestão de vídeo. Porque eu realmente leio, coloco lá com enquete. Se vocês votam sim, eu trago como vídeo. É isso. Um beijo, não esquece de se inscrever no meu canal. E tchau.